Inicialmente, é um fitoterápico extraído de uma planta chamada Cassionomane, especificamente do fruto dessa planta. E, segundo a teoria, os flavonoides contidos nesse extrato poderiam inibir a ação das lipases de 30% a 50%. Lembrando que as lipases têm uma função ali primordial, né, na absorção de gorduras. Elas vão quebrar a molécula grande de gorduras em partes menores e essas partes menores serão absorvidas. Se eu tenho uma menor atividade dessas enzimas, dessas lipases, obviamente eu não vou conseguir digerir o total dessas gorduras que foram consumidas. Então, se eu tenho de 30% a 50% uma absorção de gorduras menor, né, obviamente eu consigo aumentar o déficit calórico do meu paciente. Consigo favorecer esse paciente a chegar em um déficit calórico e até mesmo a aumentar esse déficit calórico. Consequentemente, isso pode auxiliar na perda de peso, certo? Então, na teoria, o extrato da caseolamina poderia diminuir a absorção de gorduras de 30% a 50%, né, o que poderia aumentar o déficit calórico, consequentemente, aumentar a perda de peso. Então, eu trouxe aqui ela já numa embalagem comercial, ela também é conhecida como cassiolamina, né? Pode ser prescrito por nutricionistas por ser um fitoterápico e as doses variam de 300 mg a 3 gramas por dia. O consumo dessas substâncias, não só da caseolamina, mas como dos outros redutores da absorção de gorduras que eu vou falar hoje, ele é realizado anteriormente à refeição. Então, o indivíduo ele vai fazer o consumo da substância, né, e vai fazer a refeição em seguida, justamente para cumprir essa proposta. A substância ela vai reduzir a absorção de gorduras daquela refeição que vai ser realizada em sequência. Tudo bem? Então, o redutor da absorção de gorduras ele sempre vai ser consumido antes da refeição, certo? Nesse caso, geralmente, né, os estudos aqui com essa substância são realizados com 1 grama de caseolamina 3 vezes ao dia antes das principais refeições. Quando a gente fala assim, sobre substâncias naturais para reduzir a absorção de gorduras, a caseolamina ela é uma das mais famosas. A grande questão é, Igor, sobre a caseolamina, nós temos relevância do ponto de vista científico, nós temos artigos científicos comprovando que essa substância, que é a caseolamina, pode aumentar os resultados de emagrecimento em humanos? E a resposta é que não. Nós não temos esse dado na literatura. Quando a gente conversa numa reunião, numa mesa de bar, inclusive, sobre substâncias de emagrecimento, pode vir aquele seu amigo, aquele seu colega, ou aquele leigo, falando, Igor, mas eu já vi artigos científicos falando sobre o uso de determinada substância, comprovando que ela pode emagrecer. E aí que tá, né? Essa questão de analisar um artigo científico é algo muito abstrato. Principalmente como esse artigo científico foi realizado e desenvolvido. Eu trouxe um aqui que foi realizado com ratos, né, e experimentos in vitro. Então, foi extraído ali foi buscado o extrato da caseolamina, especificamente uma fração chamada CT2. Então, dentro do extrato da caseolamina foi retirada uma fração chamada CT2 e eles realizaram, a partir dessa substância, a partir dessa fração, pesquisas em ratos e in vitro. Então, começando aqui pela parte do experimento que fez o teste in vitro. O que eles fizeram aqui? Eles pegaram a lipase, a enzima, a substância, que é produzido em humanos, colocaram em um potinho, né, como esses que vocês conseguem visualizar aqui, e adicionaram esse extrato, esse fragmento do extrato da caseolamina. A gente consegue ver aqui no resultado, no gráfico, que realmente fez esse resultado, teve efeito, né? A atividade da lipase foi reduzida drasticamente a partir da ingestão de 0,1 a 0,5 miligramas por ml do extrato da caseolamina. Então, in vitro, ou seja, fora do corpo humano, em um potinho como esse que vocês estão vendo, os resultados foram comprovados. O extrato da caseolamina tem essa capacidade
tem esse potencial para reduzir a atividade das lipases. A grande pergunta é, mas qual seria o impacto disso no corpo humano? Qual seria o impacto disso dentro de um metabolismo enorme, né? Contendo ali diferentes infinidades de possibilidades. Então, sim, in vitro funciona, mas é algo muito abstrato, como eu havia falado anteriormente. Não quer dizer muito pra gente até então. Quando a gente analisa em ratos, né, aqui já é um passo, diria assim, um passo acima, mas também não tem tanta relevância, o que o estudo encontrou? Esses ratos, explicando aqui brevemente como que foi esse estudo nos ratos, eles fizeram uma dieta hipercalórica rica em gorduras, com 60% de gorduras, durante 12 a 13 semanas. Tivemos o grupo controle, os ratos que só fizeram o consumo dessa dieta, e o grupo CT2, que foram os ratos que fizeram essa dieta e fizeram também o uso dessa fração do extrato da caseolamina. Os ratos que não usaram a caseolamina são esses aqui marcados pelos círculos, e os que utilizaram marcados pelo triângulo. O que a gente vê aqui? Que o grupo que não fez o uso da caseolamina, os ratinhos que não fizeram o uso da caseolamina, eles mantiveram um ganho de peso constante, né? Considerando também que eles estavam na dieta hipercalórica, eles só foram ganhando peso ao longo dessas 13 semanas. Por outro lado, o grupo que fez o uso da caseolamina, eles ganharam peso de uma forma menos agressiva, por assim dizer. Esse ganho de peso foi mais discreto, com diferença significativa. Então, em ratos também existe essa teoria. Esse estudo em ratos ajuda a consolidar essa teoria que o uso da caseolamina pode diminuir a ação das lipases, dessa forma diminuir a absorção de gorduras e, consequentemente, melhorar melhorar os resultados para perda de peso. Porém, mais uma vez, fica aquela pergunta. A gente tem estudos in vitro, que não significa muito, e temos estudos em rato, que não significa muito, mas em humanos. Em humanos, nós não temos estudos significativos que mostrem esse resultado. Então, concluindo aqui sobre a caseolamina, sem grandes resultados. Existe a base teórica, existe comprovação in vitro em ratos, mas em humanos, nenhum resultado. Então, eu não acho interessante a prescrição desse fitoterápico pensando em otimizar os resultados de emagrecimento. Eu acho que é dinheiro jogado fora. Beleza?